Seria possível reestatizar todos os bens públicos vendidos a preço de banana, sobretudo após o impeachment de Dilma Rousseff? Apesar do boicote da grande mídia, o debate sobre nacionalização ou a possibilidade de reestatizar certos setores estratégicos vem crescendo no país. É o que afirmam Gilberto Bercovitch e José Augusto Fontoura Costa no livro Nacionalização, Necessidade e Possibilidades, que a editora Contracorrente acaba de lançar. Nesta entrevista ao EPET TV, Bercovitch, que é professor titular da Faculdade de Direito da USP, esclarece que o objetivo do livro é justamente demonstrar que não só as nacionalizações são necessárias, como não há impedimento legal algum para a sua implementação, seja no direito brasileiro, seja no direito internacional. A decisão sobre nacionalizar ou não determinado setor ou bens é uma decisão política. Quais são as principais ideias e objetivos do livro? A escrita desse livro, Nacionalização, Necessidade e Possibilidades, ela foi feita a quatro mãos, Eu fiz com o meu colega, o professor José Augusto Fontoura Costa, que é professor de Direito Internacional e de Direito do Comércio Internacional da Faculdade de Direito da USP, é um grande especialista nessas questões de comércio internacional, capital estrangeiro, dentro da perspectiva, obviamente, do direito internacional, e que nós conversávamos sobre a situação do país, do desmonte que o país vem sofrendo desde 2016 de maneira acelerada, desde o golpe de 16, e que hoje ainda continua, de dilapidação do patrimônio público, destruição das estatais, e comparando com a situação, vamos dizer assim, internacional, quer dizer, um paradoxo. Enquanto nos outros países, na Europa, inclusive nos Estados Unidos, em outros lugares, na Argentina, no México, em vários lugares, há um processo de reestatização e de nacionalização de serviços que foram privatizados ou concedidos à iniciativa privada, de reestruturação de empresas estatais. Aqui nós estamos dilapidando tudo como se não houvesse amanhã. Talvez seja até esse o motivo da pressa, porque eles sabem que estão na contramão da história, Então querem se livrar o mais rápido possível, tentar ganhar dinheiro o mais rápido possível às custas do país. E conversando então com eles sobre essa situação, a gente resolveu escrever, não tem praticamente nada no Brasil sobre esse tema, talvez seja o primeiro livro mesmo sobre o assunto, é um livro pequeno, na verdade é um ensaio, muito mais do que algo mais aprofundado, mais uma primeira reflexão, e discutir essa questão. Qual seria possível fazer uma nacionalização no Brasil? Seria possível reestatizar o que foi privatizado, o que foi entregue de mão beijada para a iniciativa privada, seja dos ativos da Petrobras, seja das empresas que foram privatizadas, como a Vale do Rio Doce, seja eventualmente dessas que estão sendo privatizadas agora, como a Eletrobras ou os Correios, Seria possível recuperar esse patrimônio público? E essa é a discussão, então, do livro, Justamente quais são a necessidade da nacionalização, isso parece que é algo que as pessoas entendem, estão percebendo, é que ainda é um assunto tabu, mas as pessoas estão percebendo que chegou no limite esse desmonte do Estado. É só ver o custo do gás, agora vai vir a conta de luz, a conta de telefone, o correio sendo desmontado. O correio de qualquer correspondência chegava 1, 2 dias em qualquer lugar do Brasil. Hoje demora mais de 15 dias quando chega. Quer dizer, é um desmonte dos serviços públicos e da estrutura pública que está chegando no limite. Nenhum país consegue sobreviver dessa maneira. Então vai ser preciso rediscutir isso, vai ser preciso reestatizar muita coisa, nacionalizar muita coisa, e quais seriam então essas possibilidades? E foi se seria possível juridicamente, se haveria algum empecilho ou não à nacionalização. E o que nós constatamos, já adiantando aqui, fazendo spoiler do livro, é que não há nenhum empecilho jurídico à nacionalização, à reestatização no Brasil, seja do direito público interno, que é a minha especialidade, direito econômico, direito constitucional, direito administrativo,
seja no direito internacional. No próprio direito internacional, não há nenhum empecilho a que o país possa recuperar o seu patrimônio de uma série de maneiras. Então, esse foi o objetivo da confecção desse livrinho. Nacionalizar passou a ser uma tendência mundial. Que setores vêm sendo reestatizados em diversas nações? Se a gente vai olhar na Europa, principalmente, está sendo restatizado o setor de energia, de energia elétrica, seja energia elétrica via geração hidrelétrica, seja o setor de gás, né, porque lá é muito importante, a energia vem muito também de origem do gás, né, que vem do aquecimento, né, eles usam muito gás para fazer o aquecimento das casas, enfim, a calefação, tudo isso. O setor de gás também está sendo renacionalizado, está se discutindo, inclusive na Inglaterra, isso hoje. Aqui a gente está privatizando, lá eles estão reestatizando. Em alguns lugares, também setor de saneamento e águas. Na Alemanha, essa discussão muito forte das águas e saneamento. Na Itália, ninguém fala nada, porque no Brasil, né, a nossa mídia realmente é um fenômeno de informação. A Itália fez um referendo sobre a privatização da água há alguns anos atrás, no início dos anos 2000. E a privatização da água foi derrotada fragorosamente. Em primeiro lugar, a gente tem que entender, na Europa, geralmente o voto não é obrigatório. Então, quando você faz um referendo, você tem que ter um número mínimo de eleitores que compareça às urnas, né? Então, por isso que é muito difícil, nem sempre as pessoas vão. No caso italiano, houve o comparecimento necessário, até mais do que o necessário, foi mais de 50% ou 60% de comparecimento do total de eleitores, e dos que foram, mais de 90% votaram contra a privatização da água. Enquanto aqui nós estamos privatizando a nossa água. Essa nova lei de saneamento nada mais é que a abertura para facilitar a privatização da água para grandes companhias multinacionais, que já estavam negociando, aliás, no governo Temer. Não sei se você lembra, o Temer chegou a conversar com o presidente da Nestlé sobre a questão do regime das águas no Brasil. Nós temos também, infelizmente, no nosso Congresso, representantes desses interesses, né? Inclusive, às vezes, representantes pessoais, que têm seu interesse pessoal, né? Tem um senador do estado do Ceará, que é o maior distribuidor de Coca-Cola do Nordeste. Ele tem um interesse direto, obviamente, na questão da água. Então, infelizmente, tem esse tipo de desvirtuamento entre público e privado, né? Muitas vezes, no Brasil. Mas só para retomar a sua questão, voltando. Então, saneamento é um setor que está sendo também bastante restatizado, inclusive nos Estados Unidos, na Alemanha. A água foi proibida de ser privatizada na Itália. O que a gente tem também, por exemplo, na França, na Alemanha, nos Estados Unidos, foram feitas recentemente ou decisões, então foram tomadas decisões, ou foi elaborada uma legislação de controle do capital estrangeiro, porque eles não querem perder o controle sobre determinados setores estratégicos, por exemplo, portos, ferrovias e a própria indústria. Na Alemanha foi feita toda uma elaboração legislativa agora de proteção do capital alemão na indústria, para evitar que, por exemplo, a China comprasse tudo. O medo deles hoje é a China, né? Mas nos Estados Unidos já houve várias decisões, inclusive contra esses fundos de soberanos, por exemplo, tinha um fundo desse de país árabe que quis comprar a Companhia de Docas de Nova York. O governo americano proibiu. Aqui nós vendemos, melhor, doamos a refinaria Landulfo Alves, né, da Bahia, para um fundo desses, né? Então, são relações totalmente distintas entre o interesse nacional, a preservação do interesse nacional, independentemente da ideologia do governante. Vamos lá, o Macron não é nenhum socialista, a Angela Merkel não é nenhuma comunista, e o Trump, ou o Biden, ou mesmo o Obama não são nenhum grande esquerdista. Né? É mais ou menos, mas tem uma noção do que é o interesse do Estado americano, do povo alemão, do povo francês, enfim, do Estado francês, e o que pode ser disponibilizado e o que não pode ser disponibilizado, o que pode ser negociado e o que não pode ser negociado. Infelizmente, no Brasil, tudo é negociado, né? Tudo está à venda, está tudo sendo entregue na bacia das almas.
Essa é a diferença. Mas nos outros países está tendo, na verdade, um processo oposto, no sentido oposto, de reestatização, de renacionalização. O México está se discutindo isso, a Argentina fez a estatização da YPF, a petroleira argentina, ainda no governo da Cristina Kirchner, tinha sido privatizada no Menem. Também teve um processo de reestatização do setor energético muito grande, e está tendo agora também, no Alberto Fernandes, um processo de estatização do setor, de algumas empresas estratégicas do setor de exportação de grãos, porque é importante, é um setor fundamental para a economia argentina. E teve uma empresa que talvez acho que era maior, a gente foi encampada agora, foi estatizada, nacionalizada no início desse ano, se eu não me engano, que é um processo de retomar o controle da política de exportação de grãos no caso da economia argentina. Mas há vários outros, né? Exemplos. O Chile está tendo essa discussão agora também, por causa da Constituinte chilena, de retomar uma série de serviços, inclusive educação, que no Chile foi totalmente privatizado, ou previdência, que foi totalmente privatizado no Chile, estão querendo retomar. Então, em vários países você tem essa discussão. No Brasil, não. No Brasil parece que é um tabu falar disso. Além do sério problema da desinformação, no Brasil estamos submetidos a regras leoninas que supostamente visam a austeridade fiscal e praticamente não deixam espaço para o investimento público em setores importantes, como educação e saneamento. Reestatizar nessas condições vale a pena? Uma coisa tem que ficar clara desde o início, que as pessoas gostam de confundir. Ninguém é contra controle de contas, assim, de controle financeiro, é óbvio, todo mundo defende. Isso não é o problema em si. O problema é querer que a política de ajuste, a política de austeridade, seja a única política possível, seja a única política que o Estado deve fazer para beneficiar um setor determinado da economia, que é o setor financeiro, o setor que vive de títulos da rentabilidade dos títulos da dívida pública. Metade do orçamento do Brasil vai para o pagamento de títulos da dívida. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Não bastasse isso, virou uma moda do nosso Congresso Nacional. Começou um pouco mais com o Temer, isso se, vamos dizer assim, consolidou, que o Bolsonaro degringolou, né? Que é de constitucionalizar uma série de regras de ajuste que não fazem o mínimo sentido. Por exemplo, a emenda 95, que é do teto de gastos. A emenda 95, se você mostra isso na Europa, nos Estados Unidos, é uma loucura. Assim, você não pode gastar. Investimento considera investimento como gasto, você não pode ampliar os gastos sociais. Na verdade, a emenda 95, ela suspende a Constituição de 88 por 20 anos, porque você não pode executar política social. E nós vimos isso do pior jeito possível, com todas as dificuldades que o sistema de saúde teve na questão do seu financiamento nos últimos anos. Estamos no meio de uma pandemia, o SUS conseguiu segurar e evitar o pior, mas poderia ter evitado muito mais se não tivesse tido retirado as suas verbas pela emenda 95 do teto de gastos, que só serve para fazer reservas para pagamento do sistema financeiro. Depois inventaram o tal do orçamento de guerra, a PEC emergencial, cada hora é uma história diferente. E nós vamos ver como é que estão as contas do país, absolutamente descontroladas, estão um caos. O país nunca deveu tanto, é um caos financeiro, essas regras impedem que o Estado atue, e está voltando a inflação, além de tudo, ainda está voltando a inflação. Ainda aprova agora a autonomia do Banco Central, o que virou uma maravilha. Até não sei se os nossos amigos que estão nos vendo vir a entrevista do presidente da República veja, ele falou, não tenho culpa de nada, o Banco Central é autônomo, ele que resolve. Assim é fácil. Né? Quer dizer, são uma série de medidas que vão piorando, com a desculpa de ajuste de conta, de controle, vão piorando e vão tornando o endividamento, na verdade, uma regra. É uma espécie de pirâmide. Né? Você vai tirando dinheiro de vários lugares para pagar o sistema financeiro e vai arrancando de onde dá, até a hora que não consegue mais, é para você inventar então um truque, aí dá uma cambalhota qualquer,
E aí, para não dizer pedalada, que eles gostam, né? Que eles gostam de inventar pedalada, mas dá uma cambalhota, uma pedalada, o que eles quiserem, faz um malabarismo qualquer, arranca dinheiro de outro setor, tira de onde não podia tirar, como, por exemplo, a saúde e a educação, para cobrir o rombo da dívida, que só vai aumentando, até a hora que não tem mais como pagar, que o negócio degringola de vez. Né? E aí, eles estão de olho grande nas reservas, que aliás, a política de reservas é contestável, enfim, da maneira que foi feita, mas isso não é o caso agora. Fazer tantas reservas, enfim, guardar, poder ser usado esse dinheiro em outras coisas ou não, tem todo um debate, não é o caso. Mas eles vão tentando tirar dinheiro de onde dá, de onde não dá. Já tiraram da Previdência, já tiraram da educação, da saúde, e assim o país vai se desestruturando e os bancos continuam ganhando como nunca. O sistema financeiro exige cada vez mais que o Brasil mostre responsabilidade em relação ao cumprimento de contratos. Isso faz sentido se levarmos em conta nosso histórico de bom pagador? Quando que o governo brasileiro deu algum calote? Fez a moratória. Moratória não é calote. Moratória é um pedido de renegociação, que foi o que aconteceu nos anos 80 no governo Sarney. E efetivamente foi renegociada a dívida. Né? Efetivamente foi. Então, o Brasil não tem tradição disso. E fica toda hora com esse discursinho, né, do respeito aos contratos, da imagem. Aí ficamos todos dependendo de nota de agência de investimento, né? Porque tal agência deu a nota X, a agência deu Y, caiu, subiu. O que, sinceramente, um país com o tamanho, o potencial, com o mercado que o Brasil tem, isso é irrelevante. Não tem, vai vir mais ou menos capital estrangeiro. Se você tem um país que está crescendo, está se desenvolvendo, tem um mercado interno gigantesco como o Brasil, quem não quer investir no Brasil? A questão é lógico, não pode ser também investimento de qualquer jeito, em qualquer setor. O país tem que controlar isso para os seus interesses. Ninguém é contra que o privado ganhe. Só que o privado não pode ganhar contra o interesse nacional ou contra o interesse público. Esse é o ponto. Esse é o X da questão. Infelizmente, no Brasil, o que se fez foi se instituir uma série de regras financeiras e fiscais, virou um cipoal de legislação que ninguém mais se entende, ninguém mais se acha. E aí faz o quê? Com que órgãos que não têm nenhuma legitimidade passem a ditar o ritmo da política. Por exemplo, o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas, com todo respeito, é um órgão que assessora o legislativo na análise de contas do executivo e dos outros poderes, enfim. Só, ponto. Hoje em dia, tudo passa pelo Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas liberou, não liberou, deu um parecer. Inclusive, dando pareceres até escalafobéticos, que não tem outra palavra. Eu vou dar 2 exemplos. O Tribunal de Contas da União fez um parecer contra o conteúdo local na indústria do petróleo, quando tinha política de conteúdo local, com a desculpa brilhante de que era uma política que gastava. Sim, porque se fosse o mesmo preço, se fosse mais barato fazer aqui do que fazer lá fora, não precisaria de política de conteúdo local. A política de conteúdo local é uma política de incentivo à industrialização. É óbvio que você vai gastar para quê? Fazer o quê? Criar uma indústria, gerar emprego, gerar renda, gerar transformações positivas no sistema econômico. Ninguém está fazendo por fazer. Da mesma maneira, o Tribunal de Contas que contesta, aí no outro setor, a política de reforma agrária, fala que também só gasta dinheiro. Sim, você vai pagar a terra como? Você vai dar você tem que dar assistência para o assentado, tem que garantir o acesso a insumos, enfim, para ele poder também produzir. Tem uma série de gastos a política de reforma agrária. Não é simplesmente um decreto que você determina uma fração ideal de terra para cada um. Mas são decisões completamente sem pé nem cabeça, dentro de uma lógica de contador, né? Uma lógica bem limitada de equilíbrio de conta de padaria. A verdade é essa, né? Só que esquece um detalhe, aí tem todo que o Estado não é uma dona de casa, né? Então, as contas, o sistema público de finanças públicas é diferente do sistema de finanças privadas.
não vou ser eu aqui que vou ficar falando disso, tem um monte de gente melhor para falar disso, né? O nosso amigo Gustavo Galvão e tantos outros podem falar isso muito melhor do que eu. Mas é isso, essa lógica de conta básica, né, que sai na televisão, né, parece que é simples. Quando não é a contabilidade pública, não é a contabilidade privada, finanças públicas são diferentes das finanças privadas, tem outras questões, tem outra lógica, tem outros instrumentos, é totalmente diferente. Aí ficamos com uma política de absoluto arroxo, ajuste e travas fiscais que inviabiliza o país. Um próximo governo, se não mexer nisso, a autonomia do Banco Central, a emenda do teto de gastos, essas emendas todas financeiras, não vai conseguir governar. Vai simplesmente estar lá sentado na cadeira e não vai conseguir fazer absolutamente nada. Um governo progressista enfrentará pressões externas se quiser mudar a postura submissa que vem sendo adotada pelo país. Como superar essas pressões que certamente virão? Relações internacionais são relações feitas na base de interesses. Nenhum país tem amigo. Tem país com quem você é obrigado a se dar melhor, até por questões geográficas. Por exemplo, é óbvio, o Brasil tem que se dar bem com seus vizinhos. Tem que propugnar uma integração sul-americana e latino-americana. Sim, porque faz parte do nosso entorno, são os nossos vizinhos, são países que a gente temos boas relações, enfim, tem uma troca maior, ou eventualmente com a África, enfim. São países com que a gente tem relações boas e não tem nenhum problema ter isso. Agora, a Rússia, a China, os Estados Unidos não são amigos ou inimigos. Eles fazem o jogo deles. E o Brasil tem que saber fazer o seu. A Rússia tem seus interesses, a China tem seus interesses, os Estados Unidos têm seus interesses. E muitas vezes são interesses contrapostos aos nossos. A questão é como saber como lidar com isso. Não pode ser capacho dos americanos, como também não pode ser capacho da China. E parece que é uma troca, né? Fica um lado falando dos Estados Unidos, outro falando da China. Não, não é nenhum nem outro. É o Brasil. Esse é o ponto, né? O Brasil tem que seguir os seus próprios. E nessa questão até da nacionalização, nós vamos contrariar interesses americanos, mas também interesses chineses. E nem por isso vamos deixar de ter relações boas, seja com os Estados Unidos, seja com os países europeus, seja com a China. São questões de interesses. A China também nacionalizou um monte de coisa na época da Revolução Chinesa. Os americanos fizeram isso, os europeus fizeram isso. Nós também podemos fazer. Mesmo no caso do petróleo, com sua importância geopolítica, a Argentina estatizou a YPF. Foi da Repsol, que é a empresa espanhola, né, de petróleo. Né? Houve, lógico, a Repsol reclamou, lógico que reclamou. Falou que a Argentina estava roubando sua propriedade, deu todo o discurso. A União Europeia protestou. A Argentina simplesmente, falaram que a Argentina devia não sei quantos bilhões. A Argentina chegou para não, o que vale é tanto. Negociaram e chegaram num acordo. E pronto, está resolvida a história. É a mesma coisa. E no caso aqui, lembrando que parte desse patrimônio foi vendido abaixo do preço de mercado. Então, não adianta vir, sei lá, uma empresa europeia ou americana, petroleira, falar, não, você me deve tantos bilhões. Porque vai, não, quanto você pagou? Quanto você teve de lucro nesse período? Quanto você teve de investimento nesse período? Ah, é tanto. Bom, então vamos ver quanto que é o razoável. Quanto é o razoável e se chega num acordo. Toda nacionalização tem sempre o escândalo e depois se acerta, até porque existem outras relações. Aquela empresa vai perder aquele ativo, ela vai querer continuar atuando aqui, ou ela tem outros investimentos aqui, ela quer continuar tendo. Ou o país do qual ela vem tem relações aqui que transcendem os interesses dessa empresa. As coisas são mais complexas do que parece ser. Não é porque você, sei lá, estatizou o que a Shell comprou da Petrobras que a Marinha Britânica vai chegar aqui e desembarcar no Rio de Janeiro. Ou se a gente estatizar a Chevron, os marines vão desembarcar no Nordeste. Vai vir o porta-aviões e isso não existe.
Né? Vai ter reclamo? Vai. Tem que saber lidar com a pressão. Diante de tantas irregularidades já constatadas, o tão explorado combate à corrupção poderia ser usado agora em favor da reestatização? O Joseph Stiglitz, que é prêmio Nobel da Economia, foi o presidente lá do Banco Mundial, tudo isso, né? Ele fala com que toda privatização tem corrupção. Fala com todas as letras, não sou eu que estou falando. Né? O Stiglitz escreveu isso. Porque quando você passa um patrimônio público para o privado, da maneira que foi feita, tem uma série de problemas. No Brasil, nesses últimos tempos, além da questão do preço ser abaixo do preço de mercado, você teve o problema da própria competitividade. Eles descumpriram a própria legislação deles. A lei do Plano Nacional de Desestatização, que é uma lei do Collor, que depois foi refeita pelo Fernando Henrique, exige leilão, exige uma licitação. Não foi feito nada disso, foi simplesmente negociado e entregue. No caso, por exemplo, dos ativos da Petrobras. Simplesmente escolheram para quem foi. O CAD, quando decidiu aqueles termos de cessação de conduta com a Petrobras sobre a questão da refinaria ou do gás, são termos ilegais. É uma violação da lei e da Constituição. Por quê? Porque refino de petróleo no Brasil é monopólio da União. O CAD não tem competência, o órgão de defesa não tem competência para atuar no monopólio estatal. O gás é monopólio da União, está lá na Constituição, está na lei. E o CAD violou a lei. São acordos nulos, completamente ilegais. Então, isso também é corrupção, violar a lei. Né? A própria lei da desestatização proíbe, está lá, ela efetua o Banco do Brasil, a Caixa Econômica e entre outras, não só a Caixa Econômica, todas as atividades do artigo 177 lá, e os incisos 1, 2, 3 e 4 da Constituição. São as atividades do petróleo. Não pode vender. A lei proíbe. E foi vendido. Vendido a refinaria, vendido os campos de petróleo. A própria lei de desestatização proíbe. Eram setores que estão fora da desestatização. Eles não cumprem a própria lei. Né? O Supremo Tribunal Federal decidiu errado sobre a questão das subsidiárias, porque ele legitimou uma fraude. É uma fraude. Em que sentido? Então eu desmonto a empresa criando várias subsidiárias, vou vendendo e só sobra uma casca. Isso é óbvio. Qualquer aluno de segundo ano da Faculdade de Direito já teve os princípios básicos do direito comercial. Então sabe o que é uma pessoa jurídica, o que é uma empresa, sabe que isso é uma fraude. E quanto mais um ministro supremo, óbvio que eles sabem. Né? Só que assim, tudo bem, eles cedem à pressão do governo. Eles decidem o que o governo quer que decida. Que essa é a história do tribunal. Com raríssimas exceções, um tribunal governista, sempre foi, na nossa história. Né? Talvez se o governo quisesse estatizar, talvez eles deixassem também, não sei. Né? A questão eles vão mudando de acordo com o vento. Né? Mas o ponto todo, independente disso, são decisões equivocadas. São decisões, não é porque eu acho que está errado, não, ela contraria frontalmente a Constituição, a lei. São a questão do CAD, essa venda abaixo do preço, a venda sem licitação, viola a própria legislação. Então, isso são problemas que vão ter que ser chamados a atenção. Né? O STF autorizou a venda de subsidiárias de estatais sem licitação e sem autorização do Congresso. O Supremo Tribunal Federal decidiu errado sobre a questão das subsidiárias, porque ele legitimou uma fraude. É uma fraude. Em que sentido? Então eu desmonto a empresa criando várias subsidiárias, vou vendendo e só sobra uma casca. Isso é óbvio. Qualquer aluno de segundo ano da Faculdade de Direito já teve os princípios básicos do direito comercial. Então sabe o que é uma pessoa jurídica, o que é uma empresa, sabe que isso é uma fraude. E quanto mais um ministro supremo, óbvio que eles sabem. Né? Só que assim, tudo bem, eles cedem à pressão do governo. Eles decidem o que o governo quer que decida. Que essa é a história do tribunal. Com raríssimas exceções, um tribunal governista, sempre foi, na nossa história. Né? Talvez se o governo quisesse estatizar, talvez eles deixassem também, não sei.
né? A questão eles vão mudando de acordo com o vento, né? Mas o ponto todo, independente disso, é assim, são decisões equivocadas. São decisões, não é porque eu acho que está errado, não, ela contraria frontalmente a Constituição, a lei. São a questão do CAD, essa venda abaixo do preço, a venda sem licitação, viola a própria legislação. Então, isso são problemas que vão ter que ser chamados a atenção, né? O referendo popular é imprescindível para que bens públicos sejam devolvidos aos seus verdadeiros donos? Não necessariamente, pode ser que sim, se quiser, não tem nada contra a consulta popular. Aliás, quem tem medo de consulta popular geralmente é a direita. Porque eu dou um exemplo. No Rio Grande do Sul, foi feita uma emenda à Constituição do Estado do Rio Grande do Sul que dizia que qualquer privatização tinha que ser primeiro precedida de um plebiscito, de um referendo, se a população concordava ou não. A primeira coisa que o atual governador, que é o Leite, né, com o nome dele, fez foi na Assembleia promover a retirada desse artigo da Constituição do Rio Grande do Sul, para poder privatizar o setor elétrico do Rio Grande do Sul e outras coisas. Por que então não submete à consulta popular? Não tem nenhum problema. Sabe por que não submete? Porque eles perdem. Tem o caso da água da Itália, tem outro caso que ninguém fala, no Uruguai também, no início dos anos 2000, um governo de direita, ali antes do Mujica e do Tabaré Vázquez, não lembro qual era o presidente, ele queria privatizar a estatal uruguaia do petróleo, que é a ANCAP. Que é uma estatal, o Uruguai não tem jazida de petróleo, mas tem refino. E tem o controle da importação, enfim, de petróleo, tudo isso. Então, ela lida com o setor petrolífero no Uruguai. E queria se privatizar. Fez um referendo. Perdeu, assim, mas assim, perdeu de larga margem. Como no Brasil, toda pesquisa mostra, mais de 60% da população é contra a privatização. E uma coisa tem que ficar clara: o governante não é dono das empresas estatais nem do patrimônio público. Não são dele. Ele não pode vender ao seu bel prazer. Os donos somos nós, os brasileiros. Nós somos donos desse patrimônio. O governante é um mero gestor. Seria a mesma, se a gente quando eles privatizam, é a mesma coisa. Um exemplo até que eu uso no livro, que não é meu, é de um jurista italiano, Ugo Di Mattei, e que ele fala que deixar o governante privatizar os bens públicos é a mesma coisa que você deixar o zelador do seu prédio vender o seu carro, porque ele precisou pagar uma conta de uma dívida dele. Ele não é o dono do carro, mas ele vendeu, porque ele precisava resolver um problema dele. É isso que acontece. Na verdade, está deixando o zelador vender os nossos bens. Né? Vender a nossa prataria, ou vender o nosso carro, ou vender o nosso quadro, a nossa televisão. É isso que está acontecendo. E, de novo, são bens que são de difícil investimento, tem um investimento muito grande de dinheiro público, teve o sacrifício de milhões de brasileiros para que essas empresas se estruturassem, a imensa maioria delas com imenso sucesso. Tem uma outra que deu errado, mas tem outras que, a grande maioria, com muito sucesso. Ninguém vai dizer que a Vale do Rio Doce deu errado, que a Petrobras deu errado, que a Eletrobras deu errado, que a Telebrás deu errado, que o Banco do Brasil deu errado. Muito pelo contrário, são empresas de imenso sucesso, conseguiram cumprir as suas tarefas, enfim, estavam cumprindo suas tarefas. Né? Então, não foi um dinheiro jogado fora. Pelo contrário, e aí chega um sujeito que não é dono e vende o que não é dele. E que garantia que a gente tem? Nenhuma. Nenhuma. Não tem nenhuma garantia. Então, um referendo legitimaria, sim, legitimaria, daria uma... Mas também uma eleição legitima. Né? O próximo eleição, se o candidato que vencer se comprometer a reestatizar, a nacionalizar os setores, ele vai ter toda a legitimidade do mundo, ele foi eleito para isso. Agora, ele tem que falar. O que não pode fazer é ficar brincando de querer jogar nos dois barcos, né? Ah, aqui, olha, não vamos ver. Oh, não, mas eu não vou fazer nada. O banco, não se preocupa, não vou fazer nada. E na frente, vamos ver, pode ser que sim, pode ser que não. Não. Assume, fale, vou fazer ou não vou fazer.
para as pessoas saberem no que estão votando. Ou quero fazer, não quero fazer. Mas porque as pessoas têm que ter clareza em quem que elas estão votando e por que elas estão votando. O que não pode fazer é fazer, de novo, um estelionato eleitoral. Isso deslegitima totalmente a democracia e aí não tem quem segure, né, o resultado disso. O resultado disso é o que a gente está vendo hoje, né? Um sujeito que se diz fora do sistema, não é comigo, eu sou fora, tentando fazer o que está fazendo. Quais seriam efetivamente as medidas a serem tomadas por um governo que tenha vontade política de renacionalizar o patrimônio público que já foi entregue? O Brasil tem uma vantagem sobre outros países, em alguns casos, em termos jurídicos, que é o seguinte: boa parte desses bens ou desses serviços são de titularidade do Estado. Como assim? Por exemplo, energia elétrica. É um serviço público de titularidade da União. Então, o que tem são concessionários. Né? Então, quando se privatiza, na verdade, se está passando por privado, mas o serviço continua sendo da União. Então, nada mais justo que a União retome o serviço, ou que reestruture a forma de prestar o serviço. A mesma questão da mineração ou do petróleo. São bens da União. Constitucionalmente, são bens da União. As águas são bens do Estado brasileiro, seja da União, seja do Estado, seja do município, que aí tem uma questão federativa, mas são bens do Estado brasileiro. Então, a gente não tem que... Na verdade, o Estado está querendo retomar o controle ou aumentar o controle sobre algo que já é seu. Então, tem várias maneiras. Seja refazendo a legislação para ter um controle público maior, seja encampando as concessões e prestando diretamente o serviço, seja desapropriando ou nacionalizando setores ou empresas ou bens que foram privatizados. Tem as mais variadas formas de fazer isso, mas geralmente é uma decisão do executivo, né, e que pode ou não ter que passar pelo legislativo a depender da forma que for tomado. Pode ser que precise de lei, pode ser que mero decreto resolva, depende muito de cada tipo de medida a ser tomada. Mas tem das mais variadas formas. Vão querer judicializar? Com certeza vão querer judicializar. Mas, de novo, na Constituição brasileira, não há nada que impeça isso. E nem no direito internacional. O direito internacional também garante que o Estado possa, dentro das regras vigentes, dentro da sua legislação, retomar o controle ou assumir o controle de setores ou bens estratégicos para o seu desenvolvimento. Isso que a gente mostra aqui, eu, professor Zé Augusto, nesse livrinho, né, que espero que possa contribuir para um debate e para que as pessoas tenham mais segurança e mais conhecimento sobre o tema das nacionalizações e saiam dos chavões e dos lugares comuns, né?